Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Bom, minha voz tá um pouco estranha, que eu estou com, um grande machucado na boca, mas isso não vai impedir que a gente faça nosso vídeo, nossa conversa aqui. Só vai ficar um pouquinho meio arrastado, mas coisas que com o tempo a gente arruma. Primeiro ponto, a gente não vai começar no gráfico, vamos começar nas notícias. A gente viu Bitcoin chegar a 69 mil, 70 mil dólares, né? Por causa de 10 mil dólares. Eu tinha defendido que isso aqui não ia romper agora, mas também tinha dito para vocês: cuidado, pode subir, mas o mais importante é o fechamento. A gente já vai continuar falando sobre isso. Dito isso, a gente vai para este ser humano aqui. Quem é ele? Ele é o cofundador da Tether, certo? Ele diz uma coisa muito interessante e eu defendo isso. A verdadeira alta do Bitcoin ainda não começou. Só que por mais bonito que seja, ainda não é a alta que geralmente acontece pós-halving. Vamos no mensal. Essa é a alta que acontece no pós-halving. Ele deu uma adiantada nesse processo? Deu. Não vou mentir não. Mas eu particularmente acho que ele ainda vai entregar uma bela pernada de baixa para aí sim uma bela pernada de alta posterior. Então eu tenho defendido essa tese junto com vocês e mantenho essa tese em defesa. E ele diz exatamente que começa a ter alvos próximos a 300 mil dólares. Aqui eu já não acredito, para mim vai ficar na faixa entre 150 e 200 mil dólares no Bitcoin. Essa é a faixa que eu tenho defendido para vocês desde sempre. Mas não é uma faixa de preço que vai me fazer desfazer do ativo, e sim uma faixa de tempo, né? Até o ano que vem nós seguimos segurando todas as nossas criptos e quando der mais ou menos uma data ali do ano que vem, vai ser o momento onde a gente vai começar a se desfazer, procurar ali a melhor oportunidade para dizer adeus às nossas criptos, certo? Então, vou deixar essa notícia para vocês lerem tudo. Ele explica essa fase de acumulação, inclusive um diagrama parecido com esse aqui eu tenho no meu livro, tá? Onde eu explico halving por halving, processos de acumulação, processos de distribuição e como é que funciona o ciclo do Bitcoin. Mas aqui você vai ter uma bela ideia. Lá no meu livro você vai ter isso bem mais explicado, obviamente. Mas é basicamente um diagrama bem parecido com esse, tá? Quem já comprou sabe. Inclusive deixa no comentário para poder estimular quem ainda não, tá na dúvida. Segundo ponto, segunda notícia extremamente importante. Baleias do Bitcoin não estão vendendo. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Por quê? Lembra que as baleias elas são os criadores das ondas, né? Nós, enquanto investidores pequenos, né? Que não temos o nosso milhão investido em Bitcoin ali, ou nossos milhões, a gente tem que ir junto com esses caras. Para onde eles forem, a gente tem que ir. E aí, tendo isso em vista, a gente consegue entender que se as baleias não estão vendendo, significa que elas estão esperando uma continuidade de alta, ainda que haja, obviamente, sinais de que suportes podem acontecer, elas esperam continuidade de alta. Então, se esses caras que têm muito mais dinheiro que eu esperam alta, amigo, eu tô junto com eles. Então, outra notícia que vai ficar pra vocês darem uma olhada também. Claro, cruza aqui dados quânticos, né? E tem muito mais dicas aqui, muito mais ideias de processos que levam baleias a vender. Então, recomendo dar uma olhadinha. Mas se atentem a isso. Acho que eu queria me forçar só aqui nesse início mesmo. Se eles não estão vendendo, mesmo com o Bitcoin tendo buscado o seu topo anterior, não vai ser eu que vou fazer isso, certo? Dito isso, finalizo aqui. Portal, deixa eu até fechar isso aqui. Portal do IR. Outra coisa que eu vou deixar no card. Felipe, quem precisa declarar? Bom, aqui ele está explicando quem precisa declarar. Quem precisa pagar imposto, porque declarar imposto não é pagar imposto. Pagar imposto vai ser se você trabalhou com mais de 35 mil em lucro mensal em algum dos anos. Então tem mais outras coisas aqui que você precisa olhar, certo? Se você está me seguindo, se você está operando, se você está seguindo as dicas que a gente dá, provavelmente você vai ter que pagar imposto. Porque nesse canal, graças a Deus, a gente tem tido bastante lucro. Então, cuidado, você não vai querer o IR atrás de você, certo? Tive conhecimento de algumas pessoas que estão tendo dores de cabeça absurdas por causa disso. E, infelizmente, amigo, é o Brasil. É melhor você agradecer que você está ganhando seu lucro e pagar o imposto, por pior que seja, do que, ter que lidar com problemas com a Receita Federal. Dito isso, dado esse briefing inicial, vamos diretaço para o gráfico. O que eu tinha dito, antes de qualquer coisa,
o gráfico ele poderia romper essa máxima essa semana, embora eu achava que ele não faria isso. Mas deixei claro, ele pode até romper. Mas o mais importante que a gente precisa fazer aqui é esperar se ele vai fechar acima. Você pode ver essa linha amarela bem aqui. Essa linha amarela é o que a gente tem como base. Nesse momento ele rompeu, porém está abaixo dessa linha amarela. Então é interessante para a gente que ele continue abaixo dessa linha amarela para que a nossa previsão seja obviamente concreta. Felipe, e se fechar acima? Se fechar acima, aí a gente vai ter que ver os dois próximos candles. Por quê? Pode ser um evento parecido com esse aqui. Observa que o topo era aqui, beleza? O topo era aqui. Aí aqui ele rompeu e fechou abaixo. Buscou outro rompimento, aí rompeu aqui e novamente fechou abaixo. E entregou uma pernada de queda muito violenta. Depois de duas tentativas de rompimento, que seria a linha vermelha aqui, falhou as duas e aí vale para baixo. O meu medo é acontecer algo semelhante aqui. Tentou romper, fechou acima. Aí a próxima semana tenta até romper a máxima, falha e fecha abaixo. Aí é inundação. Pode botar aí 2, 3 semanas de queda direto. E o meu medo de acontecer um evento como esse aqui é um mercado que está extremamente em hype, simplesmente perder o gosto. Por quê? Tudo no Bitcoin são notícias. Aí começa a sair notícia na mídia que o Bitcoin faliu, começa a vir Thiago Reis falando que sempre disse que o Bitcoin não era um ativo de verdade. E aí o que poderia ser uma queda de 10, 15% até o topo anterior ainda não retestado, próxima região dos 50 mil, pode virar algo bem pior. Claro, nosso cenário não altera. E eu continuo recomendando que você não venda, principalmente se você comprou aqui embaixo. Aqui embaixo é um valor que talvez você nunca mais veja o Bitcoin chegar, tá? Se você comprou aqui, quiser vender alguma coisa aqui, a pessoa conta em risco. Porque existe o risco dele buscar lá, mas a probabilidade é baixa, mas não é zero, tá? É baixa, mas não é zero. Eu acho que de 50 mil ele não passa. Se, obviamente, começar um processo mais violento de queda. O segundo ponto, que é o que já tem analista defendendo, é ele romper, fechar acima e ter a confirmação. O que é a confirmação, Felipe? Um segundo candle fechando acima com volume, que é isso que configura um rompimento. Se você tem uma resistência e um candle rompe essa resistência, não quer dizer nada. Agora, se esse candle rompe essa resistência e fecha próximo à máxima, é uma evidência. Chama de evidência 1. Se ele tem um segundo candle que rompe a máxima dele e fecha também perto da máxima, aí é evidência 2 de rompimento. Aí é um rompimento verdadeiro. O que acontece muito é o primeiro candle romper e deixar um pavio muito grande. Aí o segundo candle romper e deixar um outro, eu desisto, e deixar um outro pavio tão grande quanto. Aí inicia-se o processo de reversão. Por quê? Porque é um falso rompimento. Como a gente viu, por exemplo, aqui, ó. Primeiro candle rompeu, deixou um pavio. Segundo candle rompeu, deixou também um pavio. E aí iniciou o processo de baixa. Certo? Então é uma forma de vocês terem uma noção do que pode esperar do Bitcoin em relação a essa próxima semana. Certo? Continuo achando que a gente não rompe agora. Mas, obviamente, eu não vou bater um martelo, já que eu estou vendo que um rompimento aconteceu, porém ele não foi confirmado. Então a gente está de olho. Porque deixou o pavio para baixo, deixou o pavio para cima, mas deixou bem claro de que o gráfico quer continuar subindo. O problema é que ele não tem força nem em questão de volume, né, e nem em questão de indicadores. Então isso aqui parece-me sim um falso rompimento. Está cedo para a gente dizer. A gente vai precisar que feche amanhã o gráfico aqui e vamos ver como é que vai fechar a próxima semana. Se a próxima semana vai manter essa máxima aqui como zona de resistência. Ok. Conseguiu romper, depois ele sobe de novo, toca lá e não consegue continuar a queda, continuar alta e fecha vermelhinho, aí existe uma forte tendência de pelo menos mais umas 2 semanas aí de correção, tá? Que aí a gente vai ter mais ou menos uma noção do topo. E tendo um fundo, tendo um topo, o que a gente faz? Vou deixar 3 segundos para vocês responderem. Exatamente. A gente traça a Fibonacci. Tendo um topo, tendo um fundo, a gente vai traçar Fibonacci e a gente tem a noção de que 60 mil, que é justamente o meio da nossa barra vermelha aqui,
pode ser feito de suporte. O suporte mais forte seria 50, mas 60 pode sim ser feito de suporte. Por quê? Porque é um valor inteiro. 60, 65, 70, 75 sempre vão gerar suporte e resistência. Eu não gostaria de um suporte em 60 mil. Sendo bem sincero, eu preferiria um suporte em 50 mil. Mas se o gráfico tocar 60 mil, olhar para minha cara e falar daqui eu não passo, então amigo, a gente vai comprar. Nesse momento a gente já não vai mais comprar com tanta força igual a gente comprou aqui embaixo. São compras de complemento, né? Aqui a gente comprou muito. Aqui a gente comprou, 30% do capital. Aqui a gente comprou mais 30% do capital. Então aqui a gente vai comprar 10, 15 no máximo. Entendeu? Então a gente vai compras pequenas, porque agora já não é mais momento de comprar. Isso aqui era tendência de baixa. Isso aqui era tendência de acumulação. Isso aqui era topo ascendente em cenário de acumulação. E tudo isso foi falado aqui nesse canal. Falei 25 mil a compra, falei 17 mil a compra, certo? Porque tava tocando aqui, né? 17 mil, aí buscou mais um pouquinho abaixo em 15. Foi melhor ainda do que eu tinha falado. Agora, filho, é complemento. Não tem mais aqui o que vale ou não vale a pena comprar. Aqui é complemento só, entendeu? As melhores oportunidades de comprar já foram lá atrás. Agora é só complementar carrinho na tranquilidade. É isso que eu preciso que vocês entendam, tá? E falei pra caramba do gráfico semanal, amanhã não tem nada pra falar, olha que legal. Volto a dizer, gráfico de linha quando vocês tiverem dúvida. E olha lá, o que vocês estão vendo aqui? Exatamente, topo duplo. Por quê? Máxima, buscou suporte, suporte próximo à casa onde anteriormente rompeu, tocou de novo, máxima, não rompeu, tá formando o chifrinho do capiroto. Chifrinho do capiroto, não tem jeito, joga para baixo. Então, 60 mil aqui, caso não entre até o final do dia força compradora, vai jogar o gráfico para uma nova zona de suporte. E aí a gente volta ao que a gente acabou de falar. Pode ser 60 mil, pode ser 50 mil. O ponto é, são essas duas zonas onde eu pretendo fazer compras. Tô de olho, tô esperando, vamos ver o que o gráfico nos reserva. Continuo com a minha defesa de que não vai ter força para romper e continuar alta agora. Tô arriscando 100% do meu capital nisso? Tô. Porque querendo ou não, se eu tiver errado, eu vou estar ganhando dinheiro de qualquer jeito. Então, eu particularmente quero estar errado, tá? Tô fazendo uma análise fria, crua e calculista aqui, mas no meu coração eu queria muito estar errado e queria muito que o Bitcoin batesse $90 mil amanhã. Mas a gente tem que ser inteligente. Felipe, e numa parte prática, o que você me recomenda? Bom, lembrando que o que eu vou falar aqui você vai fazer se você concordar, né? O seu dinheiro quem vai perder é você. E lembre-se disso. Então você não vai fazer porque eu tô falando que vai fazer. Tá me perguntando o que eu vou fazer com o meu capital. O que o Felipe vai fazer com o dinheiro do Felipe. Nada. Tá aqui. Tô com lucro. Se eu ver o gráfico e vim até aqui, eu não vou ter vendido R$1. Se eu vim até aqui, também não vou ter vendido R$1. Se vier até aqui, também não vou ter vendido R$1. Por quê? Porque nesse momento eu tô olhando pro ano que vem. E o ano que vem, eu quero o gráfico estando pelo menos aqui. Então, se eu quero o gráfico estando pelo menos aqui, qualquer oportunidade de queda que acontecer agora é compra. Não é para eu ficar pensando em executar lucro agora. Eu não vou executar 100% de lucro se eu posso pegar 700% de lucro. É isso que eu quero que você ponha na sua cabeça. Mas cada um tem um método, tá? Eu não vou criticar o seu método, Felipe. Eu comprei aqui em 50 e eu quero vender em 70. Eu tô errado? Não, você tá tendo uma região de topo duplo. Mesmo que não tenha sido confirmado esse topo duplo, se você vender agora, você vai vender em lucro. O importante do gráfico é vender em lucro. Você quer fazer isso? Tá feliz com isso? Vai dormir em paz? Botou lucro no bolso, amigo. Se você botou lucro no bolso, você fez certo. Lembre-se disso, tá? Então esse é o primeiro ponto que eu quero deixar aqui do gráfico, beleza? Deixa eu dar uma olhada rápida no 4 horas para ver se está desenhando mais alguma coisa. Bom, 4 horas está claramente desenhando uma exaustão gráfica. O que é uma exaustão gráfica, Felipe? Quando o gráfico ele começa a montar candles sem volume nenhum. Mas essa exaustão gráfica também não pode ser uma continuidade de alta, Felipe? Pode sim, como foi aqui, ó. Porque o gráfico afunila, né?
E isso a gente fica muito mais visível nas bandas de Bollinger. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui pra vocês. Calma aí que eu vou ter que fechar isso aqui. Olha lá. Ele afunila, que o volume contrai, o volume fecha, e aí ele abre de novo em um determinado lado. O problema é que a gente precisa analisar. Aí você viu o indicador comprimindo. Indicador comprimindo significa que uma grande movimentação está próxima de acontecer. Aí você faz uma análise do cenário. Você sabe que a movimentação vai acontecer, mas as bandas de Bollinger, elas não te dizem para onde essa movimentação vai acontecer. Aqui o gráfico andou em linha reta, beleza? E depois expandiu. Aí aqui ele já deu o primeiro susto. Inclusive, olha onde o primeiro susto tocou, hein? Bem da nossa zona que a gente tinha marcado. Dá pra fazer uma bela operação aqui. Não só na zona, mas exatamente em cima da linha. Então dá pra ter feito uma operação de swing trade aqui. E aí depois ele continua subindo, sem volume, sem força, sem nada. Novamente, deixou um volume cortando a média, bem próximo ao topo, com candles fracos e bandas de Bollinger se estreitando. Pode ser, sim, um belo indicador de que vem uma pancada pela frente. Mas Felipe, essa pancada não pode ser para cima? Observa o cenário. Aqui você formou um topo. Depois você passou acumulando sem tocar esse topo e depois rompeu. Aqui você formou um topo. Aqui você tocou de novo no topo e não rompeu. Aqui você tocou novamente no topo e não rompeu. E agora você está andando com pouco volume depois de ter duas vezes tentado romper e não ter conseguido. Tá vendo a diferença do cenário? Aqui ele acumulou embaixo para depois buscar força e romper. Aqui ele acumulou no volume sem ter força para romper. Então isso deixa muito mais aparente para mim que não tem força para romper agora. Mas vamos ver até mais tarde, né? Como eu disse, eu torço para estar errado. Torço para que amanhã eu acorde e o gráfico esteja $150 mil por unidade. Não estaria triste se eu estivesse errado, mas numa análise completamente imparcial, fica nítido que a força do gráfico está acabando. Só que tem um segundo porém. Se o gráfico cai até 60 e começa a lateralizar, vai ter altcoin explodindo. Porque quando o Bitcoin encontra um consenso de valor é onde as altcoins começam a explodir. Lembre-se disso. Então, no momento você opera só Bitcoin, no outro você opera só altcoins. Isso pensando em curto prazo, tá? Isso pensando em curto prazo. Dito isso, já que a gente terminou de falar do Bitcoin, eu quero deixar novamente a WorldCoin em evidência. Tudo isso aqui eu não mexi em nada. Você pode pausar o vídeo lá no vídeo de semana passada que você vai ver eu marcando essa Fibonacci, marcando essa 0,5, fazendo tudo isso aqui, colocando as áreas de venda e dizendo para vocês que se tocasse na 0,5 era compra. E aí, olha o gráfico como é que tá. Ele buscou exatamente a área que eu tinha marcado para vocês. Olha a linha aqui. Buscou exatamente a linha. E não contente, botou foi quase 100%. Vou até ver quanto ele botou exatamente de onde a gente tinha marcado. 88%. Falei pra vocês que isso ia acontecer. Mostrei, tá aqui o desenho no gráfico aí, ó. Pum. Rompeu a máxima. Digo mais, meus alvos estavam aqui em 13. Mas a gente ainda tinha, ó, a Golden Line aqui, ó. Olha a linhazinha amarela que eu tinha marcado também. Saiu lambendo ela, inclusive, né? Foi muito mais além, porque eu imaginei que a zona dos $10 por ser, obviamente, um valor inteiro, faria um pouco de resistência no gráfico. Daria uma segurada ali e impediria o gráfico de continuar subindo. O Word cagou pra isso. Simplesmente saiu indo ao infinito e além. Então você teve a última oportunidade de comprar mais um pouco de Word e não comprou. Eu espero que você tenha comprado. E se você não comprou, amigo, talvez dê ainda. Talvez dê mais uma oportunidade de comprar, mas sendo bem sincero, eu acho difícil. Porque agora, diferente de como estava neste cenário aqui, onde ela tinha
um indicador dizendo para ela que ela estava sobrecomprada, agora ela tem espaço para continuar subindo muito. Então eu tô mirando aqui agora 2.0 a 2018. Lá em cima, a próxima região dos 15 a 20 dólares por unidade para ela. É muito lucro. É muito lucro. Sem dúvida, uma das nossas melhores operações recentes, tá? Então fica de olho nela. Ethereum não deu oportunidade de venda, né? Deixou aquele candle, cheguei a comentar sobre esse candle aqui, buscou um falso rompimento. Olha só, quando a gente fala sobre falso rompimento, ó, rompeu, logo no candle seguinte ela já rompeu perdendo a mínima do candle que chegou a romper a máxima. Olha a diferença, ele rompeu a resistência e aí o candle seguinte já vem entregando tudo e ainda perde a mínima do candle que rompeu a resistência. Então deixou bem claro que é um falso rompimento. Aí buscou de novo lá embaixo, belíssimo tapa inclusive, topo anterior que ele buscou, né? E voltou a subir. Então a maioria das criptos deu muita oportunidade de compra essa semana. Quem estava atento, cara, pegou ótimas oportunidades, ó. Buscou só topo anterior. Então a tendência aqui é que continue subindo bastante as criptos, certo? Mas Bitcoin e Ethereum correm muito risco. Ethereum já está deixando, ó, a tríplice coroa do caos, né? Como diria um amigo meu. O que é a tríplice coroa do caos? Geralmente, isso aqui não é comum de acontecer. Tipo assim, não é comum de acontecer. Mas a gente brinca com isso aqui de tríplice coroa do caos, que é geralmente assim, ó. Fecha um primeiro candle com corpo minúsculo, né? Candlezinho com corpinho minúsculo. Aí um outro candle que rompe a máxima, que às vezes é um doji ou outro corpinho minúsculo. E aí fecha o terceiro candle novamente com corpinho minúsculo. Porco. Se fosse em ações que tem gaps, geralmente isso aqui seria um padrão gráfico de reversão, né? Que aí abriria aqui já com gap, certo? E ia continuar a partir daqui já com gap também. Então seria venda a partir do próximo candle que ele deveria abrir aqui, mais ou menos, se fossem ações ou alguma coisa do tipo, certo? Mas geralmente quando tem essa tríplice coroa do caos aqui, ele abre com continuidade de baixa, né? Se esse candle aqui não anular a tríplice coroa, fechar desse jeitinho aqui, feio, a tendência é que os próximos candles sejam de queda, tá? Juntamente, obviamente, com o Bitcoin. Então, seria uma confirmação do que a gente já está falando. O Ethereum, de certa forma, ele confirma muito do que vai acontecer com o Bitcoin. Então, se o Bitcoin está em um cenário de topo duplo e se segurando para não cair, o Ethereum deixa bem claro de que a possibilidade disso acontecer é real. Real, tá? Finalizando, deixa eu dar uma olhada na Solana. Deixa eu colocar que eu tava salvo aqui, que eu acho que já tem meus desenhos nela aqui. Solana, não, isso aqui não é uma tríplice coroa do caos, antes que alguém fale, tá? Mas, o que nós falamos nela? Aqui, ó. A gente traçou uma xícara maior, traçamos uma xícara menor. Eu falei com vocês, isso aqui é um gráfico de xícara. Pegou um rompimento, olha a diferença. Olha a diferença. De quando ele chegou próximo à zona. Olha o rompimento como é que foi. Isso aqui chegou a ser o rompimento. Olha a força do candle. Olha como o candle deixa claro de que ele quer continuar subindo. Ele deixou algumas pernadas para cima. Teve aquele dia que foi Search and Destroy, né? Que foi para estopar todo mundo. Deu uma segunda oportunidade de compra para quem estava mais atento, né? E aí, ó, para mim isso aqui ainda vai subir mais um pouquinho. Geralmente, o gráfico de coroa, ele sobe de xícara, ele sobe 2 vezes o rompimento, né? Geralmente é isso. Então a gente estaria mirando ali próximo a 165. Isso no curto prazo, tá? No curto prazo. E no longo prazo, a gente teria isso aqui para pelo menos romper, tá?
Então a gente estaria mirando lá em 250. Vou até deixar essas duas linhas aqui posicionadas. Então no curto prazo, ou seja, pegando só esse fragmento aqui, a gente estaria olhando ali para a zona de $160 e $165. Agora pegando um longo prazo, a gente está olhando lá para 200 e pouco, $250. Então Solana parece bem interessante. E me dói, tá? Me dói porque eu poderia ter pego Solana a $15 e não peguei. A empresa não estava bem naquela época. Mas eu não tô triste, não, porque a gente segue o nosso gerenciamento. No nosso gerenciamento, de fato, se uma cripto não tá boa, a gente não vai entrar nela. A gente não vai fazer aporte nela, não importa o quão bonito ela esteja, tá? Injective continua em um processo de acumulação, para quem perguntou. E processo de acumulação, isso aqui é exatamente igual ao que estava acontecendo com a Link, tá? Exatamente igual ao que estava acontecendo com a Link. O que aconteceu com a Link? 8, 5, 9, 5, 10, 5, 20. Injective está passando pela mesma coisa. Então, ela deu a primeira oportunidade de compra em 30, deu a segunda, deu a terceira e deu a quarta um pouco mais acima em 33. Sabe Deus se ela vai dar outra oportunidade. Mas se ela der e você não comprar em 30, não vai chorar no meu ouvido quando ela estiver batendo $70. Porque isso aqui também precede uma coisa que a gente chama Miser Move, tá? E sim, isso aqui pra mim é um Miser Move, claro. Miser Move, a gente vai pegar do fundo. Próximo rompimento dela vai botar o gráfico pelo menos em $60. Próximo romper, eu não sei quando que vai romper, tá? Isso aqui a gente não vou ser doido de afirmar isso aqui não, porque ela pode ficar ainda. Inclusive torço para que ela fique assim, porque toda vez que tocar aqui eu vou comprando mais um cadinho, tá? E aí, quando ela romper, e ela vai, um dia ela não vai ficar aqui para sempre, ela vai buscar $60 por unidade. Então torça para que ela te dê uma nova oportunidade de compra agora. Torça muito. Se ela te der, filho, não pensa duas vezes. Adiciona a sua carteira, que 60 é o alvo dela. Talvez aqui ela novamente continue um novo processo de lateralização, que esse é o segundo tipo de alta mais saudável que existe, tá? Primeiro tipo de alta, novamente, coisas que a gente cita no livro, quando topos anteriores são retestados, essa aqui é a alta mais saudável que existe. A segunda é quando lateraliza. Lateralizou, subiu, lateralizou, subiu, lateralizou. Porque nesse período aqui ela tem possibilidade de perder força, de todo mundo executar e de entrar muito arrependido. E o terceiro, que não é tão legal, é quando ela faz uma pequena zona de suporte e continua subindo. Esse aqui geralmente o terceiro dura menos tempo, certo? Esse aqui dura menos tempo de alta. Esse aqui dura bem mais do que esse aqui, mas também menos. E esse aqui é o que mais dura. Então, esses são as três estruturas de alta. Essa aqui sendo a mais saudável de todas. Essa aqui sendo a segunda, extremamente saudável, que também entrega bastante alta. E essa aqui é que entrega menos alta, porque ela capta menos pessoas em cada suporte. Tem muita gente que não vai querer entrar, porque já vai achar que está muito esticado. Aqui as pessoas ainda entram porque acreditam que está bastante possível a entrada. Lateralizou, opa, tá bem bonito aqui, porque você tem uma zona de suporte, uma zona de resistência claro e nítido, como tá acontecendo aqui, como aconteceu aqui. Aqui melhor ainda, porque o topo anterior sempre é retestado, então tu sempre tem uma evidência mais sensata de compra. Então essas são as três estruturas. Fuja dessa aqui se você for um investidor iniciante, tá? Mas essas duas aqui cai para dentro. Inclusive a Injective está fazendo isso. Vamos torcer que ela busque próximo de 30, abaixo de 32 ali já tá bom para começar a atacar na carteira e foco em 60, certo? Então é basicamente o que a gente tem hoje. Mantenho a minha ideia da semana passada. Eu acho que eu falei pra caramba pra quem tá com a boca ruim, meia hora de vídeo, mas se você ficou até aqui, você quer ganhar dinheiro, você já ganhou dinheiro bastante comigo. Então não cobro pra vir aqui te dizer o que eu acho que o gráfico vai fazer, e graças a Deus a gente tem sido bem assertivo em relação a isso. Então quem tem confiado, ou quem tem pelo menos usado o meu conteúdo como material de estudo, tem tido bons resultados, e isso para mim é muito gratificante, tá bom? No mais,
Não recomendo que você faça nada com seu capital. Não vende, né? Se você comprou pelo menos ali abaixo de 50 mil, não se estressa, vai dormir em paz. Por mais que você veja ele dar uma contraída, a tendência é que ele continue subindo infinitamente, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou aí disponível, só deixar nos comentários, a gente vai conversar juntos. E se você quer entender tanto quanto eu estou entendendo, tá aí meu livro. Eu vou lançar um desafio. Você faz o seguinte, vê esses vídeos que a gente está falando, né? Tá aqui a operação da Injective que eu acabei de citar para você. Você vai lá, entra na operação, se der bom, o que você faz? Você adquire o livro. Eu acho justo, porque tem algumas pessoas que fizeram isso. Felipe, peguei a operação na Link, peguei a operação na Word, com lucro fui lá, comprei seu livro. Acho justíssimo. Porque primeiro eu tô te mostrando que eu sei, segundo eu tô te dando a oportunidade de fazer isso, agora eu vou te ensinar a fazer você por você mesmo, de você olhar o gráfico e saber entender como é que faz. Acho justíssimo. Gostei muito. Então, tá aí, uma bela oportunidade, certo? Se o gráfico assim permitir, vai dar bom. Eu tenho certeza que isso aqui vai dar bom. Eu tô esperando para fazer essa operação. E aí vai eu e você juntos lucrarmos bastante no mercado, certo? No mais, é isso. Valeu, muito obrigado se você ficou até aqui. Manda esse vídeo para alguém, certo? Deixa o like aí também, deixa um comentário e valeu. Tamo junto.